Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, mestre em Psicologia da Saúde, e hoje nós vamos conversar sobre o quão desafiador é realizar alguma mudança em nossas vidas. Vocês já tentaram mudar alguma coisa no comportamento de vocês? Como foi isso? Fácil, difícil? E um personagem muito legal que a gente tem visto realizar essa tentativa é o Time de F4. Se você, assim como eu, também é fã das várias versões de Boys Over Flowers, F4, Jardim de Meteoros, já deixa aí seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades por aqui. Então, pessoal, quando a gente pensa em mudança, é sempre um desafio. E por qual motivo isso? Nós temos a tendência a assumir um padrão de comportamento. Ou seja, ao longo de nossa vida, a gente acaba tendo alguns padrões que a gente repete várias vezes e que, por nos darem o resultado que a gente inicialmente esperava, a nossa tendência é continuar repetindo isso por várias vezes, até que isso se forma um padrão repetitivo, chegando até mesmo a fazer parte da nossa característica de personalidade. E se tem uma coisa que o Time nos mostra, é que ao longo de sua vida, ele sempre teve a tendência a ser alguém muito impulsivo, com dificuldade de lidar com frustração, que sempre queria as coisas exatamente do seu jeito, ou seja, bastante rígido, é alguém que não consegue ter flexibilidade. Além disso, ele também não se mostrava ser alguém muito empático, ou seja, aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro e ver o quanto algumas situações podem ser difíceis para ela. Então, essa é a versão do Time que a gente conhece no início do dorama. No entanto, a partir do momento em que a Glória entra em sua vida, a gente consegue ver que ele começa a tentar mudar, ou seja, ele tenta ser uma pessoa que tenha mais habilidades sociais. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que tenta ter mais características de civilidade, ou seja, alguém que cumprimenta os outros, diz um oi, diz um tchau, diz um obrigado, nem isso ele fazia. Ou então aquela pessoa que tenta ser mais empática, que busca compreender um pouquinho melhor tanto os sentimentos quanto o mundo do outro. E então o Time começa a ter todos esses movimentos que com certeza o farão se tornar uma pessoa ainda melhor. No entanto, o que acontece quando a gente começa movimentos de mudança? O ambiente ao nosso redor costuma não validar tão bem isso, ou seja, as pessoas ao nosso redor costumam o tempo todo nos julgar em relação àquela outra característica que a gente tinha e não a nova que a gente está tentando adquirir. Por exemplo, quando o Time acabou batendo no namorado da melhor amiga da Glória e ao invés de questioná-lo o motivo dele ter feito isso, ela simplesmente o julgou e já tomou como base o seu jeito antigo de agir e acabou sendo extremamente injusta ao não questioná-lo ou ouvi-lo. Ela simplesmente levou em conta o que ela já conhecia do Time antigo, agindo como se fosse essa mesma versão e, de certa forma, ao invés de reforçá-lo positivamente, ela acabou o deixando completamente frustrado, porque afinal eu tento mudar, eu tento ser uma pessoa melhor e ainda assim o tempo todo eu sou julgado pelos meus atos passados. Se a gente para pensar no nosso dia a dia, quantas vezes nós também não vivenciamos algo assim? Agora eu quero ser alguém mais simpática. E então, na primeira vez que eu escorrego ou na primeira vez que alguém não entende de fato algum comportamento meu, as pessoas já possam voltar a me julgar em função disso. Isso é apenas um exemplo. Quantas vivências a gente não tem que, de certa forma, a gente acaba tendo a tentativa, o que já é muito difícil, de ter novos comportamentos, no entanto, constantemente voltamos a ser julgados pelos nossos atos passados. E aqui, a própria irmã do Time comenta o quanto é importante a gente ter uma motivação grande o suficiente para nos manter nesse novo comportamento. Ou seja, a Glória foi alguém fundamental para que o Time olhasse para como ele era e percebesse que havia sim motivos suficientes em se aproximar de alguém que ele achava legal para que ele então pudesse assumir novas características e se tornar uma pessoa muito mais educada, que tentasse entender um pouco melhor as outras pessoas.
E aí deu muita dó na cena que ele tá conversando com seus amigos e que ele mostra toda a sua frustração pela Glória não tê-lo ouvido, pontuando que talvez fosse até muito mais fácil voltar a ser como ele era antes. No entanto, depois de um determinado ponto em que a gente já começou esse processo de transformação, é como se não coubesse mais a gente no lugar anterior, é como se aquela roupa ali já ficasse desconfortável. Então, de algum jeito, a gente segue sendo impulsionado e convidado a manter essas mudanças e finalmente conseguimos atravessar a ponte e realmente nos sentirmos muito mais confortáveis com essa nossa nova versão muito mais atualizada. Então, pessoal, como tem sido viver as mudanças na sua vida? Tem sido um desafio? Tem sido um pouquinho fácil? As pessoas costumam notar e reforçar ou elas costumam te julgar? Ou às vezes as duas coisas? Bom, cabe a cada um de nós olharmos internamente e vermos o que faz sentido para nós nessas mudanças. E então, apesar do exterior nem sempre nos ajudar, a gente tentar seguir em frente, não porque os outros desejam isso, mas porque para nós é muito importante, é algo que começa a fazer sentido. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje. Não esquece de já deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Mini coraçõezinhos para vocês. Um beijo e até mais!